Olá, tudo bom? Aqui é o Newton da NL Educação para mais uma aula e hoje a nossa aula vai falar sobre comunicação. Isso mesmo, comunicação verbal e comunicação não verbal. Separei algumas informações práticas aí do dia a dia que a gente vai utilizar, tá? E então vamos lá para o nosso mapa mental. Lembrando, você que está assistindo esse vídeo, todos os mapas mentais aqui das nossas aulas, do nosso canal aqui do YouTube, da NL Educação, ficam disponíveis, tá? Para você fazer o download depois aqui. Eu coloco ou na descrição ou no primeiro comentário desse vídeo. Tá joia? Para depois você olhar com calma, baixar, imprimir e compartilhar com quem você quiser. Bom, vamos lá. Primeira coisa aqui, eu separei duas situações, tá? Situações comuns de fala do dia a dia e truques de linguagem corporal. Vamos começar aqui pelas falas, então? O que eu separei aqui? Separei algumas coisas aqui bem interessantes. E a primeira é: quando você encontrar alguém, ao invés de você perguntar como foi seu dia, pergunte da seguinte forma: o que te fez sorrir hoje? Esse é um truque de fala, né? Bem interessante. Que ao invés de você seguir o padrão comum, como é que foi seu dia? Como foi seu dia? Tá? E tá tudo bem, né? Não tem nada de errado nessa pergunta. Porém, se você, ao invés de perguntar assim, perguntar o que te fez sorrir hoje, você vai ativar uma área de felicidade daquela pessoa, né? Um ponto interessante do seu interlocutor ou da pessoa que você estiver conversando. Outro item aqui que eu separei, número 2. Quando você rever alguém depois de um tempo, ao invés de você perguntar: "E aí, tudo bem? Quais são as novidades?", você faz a seguinte pergunta: "Oi, o que tem deixado você empolgado ultimamente?", né? E por que essa pergunta, né? Ao invés de perguntar só quais são as novidades, porque fica muito amplo, né? Quando você vai, o que tem deixado, você está sendo específico na sua pergunta. E você está querendo saber exatamente de algo que deixe ela empolgada ou empolgado, tá? E isso vai ativar uma área positiva da memória dessa pessoa também. Ela vai ter mais prazer em contar e conversar com você. Outro item aqui que eu separei. Quando alguém fizer algo que você não concorda, não é para você dizer: "Você não devia ter feito isso", tá? E o que você faz então? Ao invés disso, você pergunta assim, ó: "Por que você agiu dessa forma?". Porque agora aqui você está querendo saber a razão. A conversa flui muito melhor, fica muito melhor, mais fácil a comunicação, tá? Tá aí mais um truque de fala. O próximo que eu separei aqui: quando você se atrasar para alguma situação, tá? E isso pode acontecer. Ao invés de você chegar, desculpe pelo atraso, qual que é a frase ideal? Obrigado por me aguardar, tá? Então você, é lógico, não acaba, a ideia aqui não é justificar o atraso, tá? A ideia aqui é agradecer a pessoa por ter te aguardado. Ao invés de você ficar pedindo desculpa, né? Porque quem é bom em desculpa não é bom em mais nada, porque as desculpas perfeitas geram os fracassos perfeitos. Então fica aí mais uma dica de fala. Outra aqui: quando quiser valorizar seu tempo. Essa aqui é boa. Aprendi e uso no dia a dia. Ao invés de você perguntar quando que é melhor para você, né? Dica de para vendedor aí também. Você pergunta: você prefere às 8 ou às 9? Isso ou aquilo, sempre apontando para os horários, segunda ou terça, né? De manhã ou à tarde, sempre apontando para os horários ou para os dias ou para as datas que for preferível para você. Porque qual que é a ideia aqui? Valorizar o seu tempo. Porque quando você pergunta assim, ó, quando é melhor para você, você deixa muito amplo, vago e está entregando algo valioso para outra pessoa decidir, que é o seu tempo, tá?
Então, dica número 5 aqui de fala. Outra dica, outra aula aqui, né? Quando alguém te agradecer por algo, ao invés de falar de nada, que é o usual, né? É o comum, você diz: fico feliz em poder ajudar. Tá? Soa bem melhor, inclusive para quem escuta, tá? De nada, né? Eu sei que é padrão, né? Culturalmente, aqui no Brasil a gente fala dessa forma. Porém, entretanto, contudo, todavia, quando você usa essa expressão aqui, você valoriza a sua fala, tá bom? E a gente está dando alguns truques de fala aqui, né? Outra coisa aqui, ó. Quando você for apresentado a alguma pessoa nova que você não conhece, né? Apresentado a alguém, ao invés de você perguntar o que você faz da vida, né? Pergunta clássica e chata. Essa pergunta é chata. A maioria das pessoas não gosta desse tipo de pergunta. Qual que é um jeito bom de você perguntar? O que você gosta de fazer no seu dia a dia? Tá? O que você gosta de fazer no seu dia a dia? É diferente do que você faz da vida. O que você gosta. Aí eu estou direcionando a minha conversa para aquilo que ela gosta somente e ponto final. Tá? Agora que nós já falamos de alguns truques de fala, vamos falar de algumas situações de linguagem corporal, tá bom? Bem interessantes. Vamos começar aqui então pela primeirinha, que é antes de um aperto de mão. Antes de você dar um aperto de mão em alguém, tem um truquezinho aí. Certifique-se que suas mãos estão quentes. Dá uma esquentada na mão, tá? A mão gelada, ela sempre causa um impacto ruim, né? Por quê? O pessoal ainda até faz piada, né? Mas ela sempre vai fazer lembrança de algo que está morto ou morrendo, né? Não de vida. Mão quente é a mão de energia, né? O calor nas mãos traz vida. Agora, mão molhada ou mão gelada, ela é sinônimo de nervosismo, de morte, tá bom? Então, você quer causar uma boa impressão no aperto de mão, esquenta a mão antes de dar um aperto de mão, tá bom? Outra dica aqui, ó, de linguagem corporal. Ao conversar com alguém, mostre as palmas das mãos. Isso aqui é uma dica, inclusive, que eu dou num curso de atendimento e vendas, tá? Para o vendedor. Por que que a gente deve mostrar as palmas das mãos? Não desse jeito. Oi, tudo bem? Olha minhas palmas da mão. Mas levemente, de forma assim que a pessoa até nem perceba, mostre as palmas da sua mão. Nada de esconder as mãos no bolso ou mãos para trás, tá? O ideal é que as suas mãos fiquem à mostra, principalmente no começo da conversa. Isso, inconscientemente, quem está do outro lado vai sentir mais segurança. Não tenho nada, não escondo nada de você. É como se você passasse de forma inconsciente esse sinal para quem está do outro lado. Outra dica aqui, quando você for apresentar uma ideia, tá? Que nem eu estou aqui, ó, falando com você e tal, ou você for palestrar, una a ponta dos dedos, tá? Você está numa reunião, essa é uma forma, esse movimento aqui, né, ou muito movimento, eu já vou falar sobre isso, não é bom na hora de você apresentar uma ideia. Une a ponta dos dedos aqui, ó, do jeito que eu estou. Deixa eu ver se a câmera está mostrando certinho. Tá. Faz a união da ponta dos dedos aqui. Deixa eu aumentar a câmera aqui, ó. Assim, ó. Que vai passar, vai transmitir mais segurança na sua fala, tá? Mostra domínio, segurança. De novo, nada de mão para trás, mão no bolso ou mão balançando muito. Isso não é legal, tá? Vamos lá. Outro item aqui, número 4. Enquanto outra pessoa estiver falando, não fique se mexendo. Tá? A questão não é fique uma estátua, parada, ereta, mas muita movimentação, principalmente de cabeça. Quando a outra pessoa estiver falando, onde que é o ideal você estar direcionado, né? Postura ereta, normal, tá? Inclinação leve para frente do tronco, tá? Isso demonstra estou atento ao que você está dizendo. Leve inclinação do tronco,
O olhar nos olhos e na boca da pessoa. Você vai alternando, tá? Nada de ficar desviando o pescoço ou se mexendo muito, tá? Mostra desinteresse quando você faz isso. Quando, pelo contrário, você inclina o corpo, olha, não leve sorriso, balança a cabeça e vai olhando na boca e nos olhos da pessoa, você está mostrando, estou interessado no que você está dizendo. Por falar em interesse, se você está falando com uma pessoa e ela levanta a sobrancelha assim, ó, a sobrancelha é meio ralinha, né? Sem perceber, é um sinal de que ela está demonstrando forte interesse no que você está dizendo. Então, vou repetir. Se você está conversando com alguém, né? Eu estou falando com você agora, nesse momento, olhando nos seus olhos. E do outro lado, a pessoa que está conversando, está te ouvindo, ela pega e começa a levantar a sobrancelha, é um sinal inconsciente de que ela está demonstrando forte interesse no que você está dizendo, tá? Tem outros sinais e esse é um dos sinais de linguagem não verbal ou linguagem corporal que facilita você entender a comunicação. Agora, se uma pessoa está falando com você, agora é o inverso, você está ouvindo e a pessoa que está falando fica levantando a sobrancelha o tempo todo, na verdade, esse é um sinal que ela quer muito validar, né? Que você valide ou que você concorde com o que ela está dizendo. Percebeu a diferença? Se é você que está falando e a pessoa levanta a sobrancelha, ela está interessada. Agora, se é ela que está falando e ela começa a levantar a sobrancelha, tem até um filme, A Vida é Bela, né? O personagem lá tem uma hora que ele é garçom. Se você perceber no trecho daquele filme, ele fica levantando a sobrancelha na hora que ele quer que o cliente lá do restaurante escolha um prato, tá bom? Então essa é uma técnica, um truque, né, de linguagem não verbal. E por último aqui, quando você está falando com alguém e a pessoa inclina levemente a cabeça de lado, assim, ó, né? A pessoa está te ouvindo e de repente ela faz isso aqui, ó. Tá? Uma inclinação para um dos lados levemente. O que isso significa? É um sinal instintivo, é inconsciente, de que ela está interessada também no que você está dizendo. Tá bom? Essas são alguns truques, né? Algumas estratégias de linguagem corporal, linguagem não verbal e de fala, que eu espero que te ajude a melhorar sua comunicação no dia a dia. Esse é um dos objetivos aqui da NL Educação, ajudar você a se comunicar melhor, a você se desenvolver profissionalmente e pessoalmente. Lembrando que o mapa mental que eu mostrei aqui nessa aula está disponível para download no link que vai aparecer na descrição aqui do vídeo ou no primeiro comentário que vai ficar fixado, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência. A gente se vê na próxima aula, no próximo vídeo. Até mais!